produção, Deocléssia, Albertinho, boa noite a todos. Eu vou projetar o nosso PowerPoint de uma maneira um pouquinho diferente para poder acompanhar se eu caio no Skype ou não. Eu acho que eu consegui resolver o problema, mas vamos ver se realmente vai funcionar, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui aquela tela nossa do PowerPoint, mas ao invés de ficar na tela inteira, ela vai ficar num formato um pouquinho diferente, mas dá para acompanhar do mesmo jeito. E assim eu vejo se eu estou no Skype ou se eu cair, tá bom? Bom, retomando os nossos estudos, hoje é o nosso 47º encontro. E justamente amanhã, dia 10 de janeiro, nós completamos um ano do estudo das parábolas aos domingos, porque no ano passado, em 2021, o dia 10 de janeiro caiu no domingo, e hoje é o dia 9. Então, de qualquer modo, nós completamos o nosso primeiro ano com esse estudo e esperamos que sejamos merecedores da confiança do alto para continuarmos com esse nosso propósito. Então, para iniciarmos as atividades desta noite, eu nem mandei um esquema muito bem elaborado, porque eu não sabia quantos participantes viriam para essa noite. Então, Rosana, você poderia fazer a prece de abertura para a gente, fazer um favor? Claro, Maroisa, claro, sim. Boa noite a todos. Boa noite. Elevemos nosso pensamento em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso modelo e guia, e aos benfeitores amigos que tanto nos proporcionam textos, leituras edificantes, e agradecendo o Senhor por mais uma noite de estudo, mais uma noite esse ano nós abrindo para estudarmos novamente o Evangelho segundo os seus mandamentos. Obrigado, Senhor, por mais essa noite de estudo, por mais essa noite com os nossos amigos. Obrigado, Senhor. Esteja sempre conosco em todos os nossos caminhos, pensamentos e ações. Assim seja. Graças a Deus. Obrigado, nosso Pai Criador. Obrigada, Rosana. Nós terminamos no ano passado com a parábola das 10 virgens e vamos começar com a dos talentos. Não podia ser situação melhor para nós conhecer a parábola dos talentos e compreender o que vem a ser esse multiplicar os talentos ou enterrar o talento, como acontece na parábola. E tentar entender o que são, qual é o significado espiritual desses talentos e como fazer para multiplicá-los. Então, essa parábola, ela é muito oportuna para esse nosso primeiro ano de estudos aos domingos e também para o início de um novo ano. E nós estamos falando de uma parábola que não foi à toa que onde e como Jesus proferiu. Então, antes de nós continuarmos aqui no PowerPoint, a gente vai fazer a leitura dela, porque a parábola dos talentos, ela é citada somente no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos 14 a 30. Nós vamos fazer essa leitura hoje, depois nós temos aquele nosso roteiro, e as leituras, a gente trocou a ordem, né? Nós vamos fazer a leitura primeiro. Então, primeiro a leitura do texto da parábola. Essa parábola é citada por Kardec no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele trata justamente da questão da fortuna, mas ele só narra a parábola, ele não faz um estudo detalhado sobre ela.
também no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Karl Barthel, e no Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares. Nós temos a questão 134 do livro O Consolador, de Emmanuel, onde ele trata dessa questão. No livro da Esperança, capítulos 44 e 46, onde Emmanuel também trata desta parábola, ou melhor, desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec aborda a questão da fortuna. No livro Palavras de Vida Eterna, também de Emmanuel, também no livro Fonte Viva, de Emmanuel, e no livro Florações Evangélicas, de Joana de Ângeles. Então, nós temos aí 2, 4, 6, 7, 8 leituras para fazermos a respeito desta parábola, para compreendermos, dentro das nossas possibilidades, da nossa capacidade de entendimento, qual é o significado de talento? Qual é o significado mais espiritualizado dessa parábola, tá bom? Então, antes de continuar aqui no PowerPoint, eu vou sair aqui do PowerPoint e vou voltar no Skype para fazer aquele vai e vem, para ter certeza de que todos vão poder entrar e enxergar o texto da parábola. Aqui, olha. Gente, o capítulo 25 é a continuidade de um sermão profético pronunciado por Jesus em Jerusalém, onde Jesus, nesse sermão profético, ele fala do final dos tempos, do final de uma era, mas não é o final físico do nosso planeta, mas assim o final de uma era, de uma época da humanidade aqui na Terra. E Jesus começa o capítulo 25 falando sobre a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes esperando pelo noivo. E essa parábola, basicamente, ela fala da questão da oração, da vigilância e da esperança, porque embora não se saiba quando o noivo virá, deve-se ter a certeza de que ele virá, mantendo a esperança sempre acesa, orando e vigiando. Isso significa que o planejamento da trajetória espiritual da humanidade não está nas nossas mãos, mas sim nas mãos do Criador, mas que nós fazemos parte desse planejamento. Mas quem determina onde, como e quando é o Criador. E na sequência desse sermão profético de Jesus, ele fala sobre a parábola dos talentos. No Evangelho de Lucas, tem outra parábola denominada parábola das minas, mas com um texto, um conteúdo semelhante, mas nós vamos estudar separadamente. E porque depois de analisarmos melhor e compreender melhor a profundidade dessa parábola, nós vamos ver por que Jesus citou essa parábola logo depois da parábola das 10 moças, das 10 virgens. Por qual a razão por Jesus ter colocado essa parábola depois da parábola das moças imprudentes e das prudentes? Tá bom? Então, nós vamos começar fazendo a leitura desse texto. É uma parábola comprida, porque vai do capítulo 14 até o capítulo 30. Isso significa que a gente vai ter bastante coisa para analisar. E como hoje, então, nós estamos aqui com uma quantidade menor de participantes, a Jo Roque chegou. Jo, você poderia ler o texto aqui para nós da parábola? Já apareceu aí para vocês? Maruísa, só um minutinho,
tá? Porque eu consegui entrar agora. Aham. Espera só um pouquinho. Vamos lá. Parábola dos... Não dá para ler. Baixa um Não? pouquinho o texto. Aqui. Parábola dos talentos. Está me escutando bem? Sim. Está me escutando bem, Maruísa? Estamos sim, Jô. Tá. Então vamos lá. O Senhor age como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou aos seus servos e lhe entregou os seus bens. Deu a um 5 talentos, a outro 2, e a outro deu 1. A cada um segundo a sua capacidade, e logo partiu. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se e entrou a negociar com ele, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, também o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro de seu senhor. Passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os a contas. E chegando-se a ele, o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui, tens outros 5 mais que lucrei. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Da mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos, e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo de teu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, sei que és um homem enérgico, que cegas onde não semeastes e recolhes onde não espalhastes. E temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Respondendo seu senhor, lhe disse: Servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde não semeio e que recolho onde não tenho espalhado. Devias, portanto, dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo, eu teria recebido certamente com juro que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a todo o que já tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, e ao que não tem, dir-se-lhe-á até o que parece ter. Tirar-se-lhe-á até o que parece ter. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso. Bem, não precisa se preocupar em explicar, certo, Jô? Porque essa parábola, além de extensa, ela também trabalha com alguns conceitos que a gente precisa conhecer daquela época, né? Lembrando que Jesus estava em Jerusalém. E essa parábola, embora não pareça num primeiro momento, ela é uma parábola que fala de uma profecia, certo? Na sequência da parábola das virgens. E a primeira coisa que a gente precisa entender para aqueles que o ouviam é o significado da palavra talento. O que era talento naquela época? Porque a língua hebraica era pobre em palavras subjetivas. Então, falar que uma pessoa era talentosa, por exemplo, o talentosa não existia. Tinha que existir uma palavra
que mostrasse num sentido concreto. Então, no caso, a palavra talento, o conceito de talento naquela época era uma medida de peso e de dinheiro, peso de dinheiro. Por isso que ele fala aqui que ele entregou aquele para quem ele só deu um e que colocou e que colocou, deixa eu ver se nesse texto aqui aparece, cavou na terra, escondeu ali o dinheiro. Em outros lugares fala que era prata. Escolheu ali, escondeu no buraco que ele cavou na terra, as moedas de prata. Então, na parábola, ao pé da letra, para quem Jesus se dirigia, ele estava falando realmente de dinheiro. No caso, não havia dinheiro em papel, certo, gente? Eram moedinhas, pequenas moedinhas, em prata ou em ouro. No caso, o talento era um peso que tinha, e tinha dois tipos de talentos. Tinha o talento pequeno e tinha o talento grande. O talento pequeno era uma roda que correspondia a 30 quilos de prata, ou 30 quilos de moedinhas de prata. E o talento grande era uma barra, um círculo, um disco de metal que correspondia a 60 quilos de moedas de prata, ou, no caso, de ouro. Nesse texto não fala do que era, mas em outros textos diz que era prata. Então, no caso, cada um recebeu, por exemplo, quem recebeu 5 talentos, o primeiro que recebeu 5 talentos, ele teria recebido 5 vezes 30 quilos de moedas de prata, ou seja, ele recebeu 150 quilos de moedas de prata. Ora, era muita coisa. Então, esse senhor não estava doando pouco aos seus servos. O que recebeu 2 talentos, recebeu 2 vezes 30, então 60 quilos de moedas de prata. E o que recebeu só 1 talento, mesmo assim recebeu bastante, que era 30 quilos de moedinhas de prata. Então, para a época, eles, ao ouvirem Jesus, sabiam bem do que Jesus estava falando de medidas de dinheiro. E quando a gente lê a parábola, a gente já fica pensando o que seriam esses talentos na nossa visão ocidental. Então, primeiro nós precisamos entender a parábola com o sentido com que ela foi proferida, para depois tirarmos os significados espirituais e o significado de mais alta espiritualidade a que essa parábola se refere. Tá bom, gente? Outra coisa, quando ele fala aqui, a cada um segundo a sua capacidade, aqui ocorreu um probleminha de tradução, porque no grego não está escrito capacidade, e sim de acordo com o seu dinamismo. Vejam como é diferente. Porque do modo como a gente lê e encontra essa parábola traduzida para nós, para o português, eu nunca encontrei em nenhuma outra Bíblia, a gente sempre encontra essa palavrinha, segundo a sua capacidade. Mas segundo a sua capacidade do quê? Não é? Porque dá a impressão que aqui, quando ele fala negociou com eles, dá a impressão que ele transformou dinheiro em mais dinheiro. Mas como? Então, essa capacidade aqui, que o texto mostra para a gente, ela fica um pouco sem sentido, não é? Segundo a sua capacidade. Capacidade de quê? Agora, segundo outros estudiosos,
No grego, a palavra utilizada, que foi utilizada, não é capacidade, mas sim dinamismo. Ora, uma pessoa dinâmica, não, ou quem possui dinamismo, não precisa falar mais nada, porque já se entende que ela é uma pessoa dinâmica, que é muito ativa e sabe mexer com as coisas. É bem diferente, assim, de acordo com a sua capacidade. Capacidade do quê? Então, dá a impressão que fica faltando alguma coisa nesse conceito. E dentro dessa tradução em grego, de acordo com o seu dinamismo, fica mais fácil entender por que Jesus contou essa parábola depois da parábola das 10 virgens, tá bom? E essa parábola é extremamente comentada, trabalhada, o que tem de vídeos, de texto, de palestras em torno dessa parábola, e é uma das mais conhecidas. Na nossa relação de 32 ou 33 parábolas, nós estamos chegando na metade delas. Então, aqui no caso, a parábola dos talentos seria aquela que está mais ou menos ali, porque para chegar na metade seria umas 16. Nós estamos quase chegando na 16ª parábola. A dos talentos seria a 14ª. Tá bom, gente? Então, ainda temos bastante para a gente comentar a respeito das parábolas. E tem gente que desanima, fala assim, vai ficando chato demais. Mas acontece que a gente precisa fazer tanta coisa para que aquela parábola realmente se torne expressiva para nós, tá bom? Então, dentro desse primeiro momento, precisamos entender bem o significado da palavra talento. Era medida de peso para dinheiro. Não se contava por quantidade de moedas, mas por peso das moedas, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário a respeito dessa primeira introdução, gente? Tudo certinho? Bem, nós vamos voltar agora, então, para o nosso PowerPoint. E fazendo ali o levantamento daquele nosso roteirinho de estudo. Então, eu vou parar de compartilhar o que tem na tela e vou voltar a compartilhar o PowerPoint, tá? Mas como eu comentei com vocês, eu estou compartilhando de uma maneira um pouquinho diferenciada, justamente para eu poder enxergar se eu cair ou não. Então, vamos lá. O nosso primeiro passo é de identificar os personagens. No caso, tem o senhor dos servos, que era o proprietário, né? E já fica fácil para a gente compreender que esse senhor é o pai criador e que os servos somos nós. Isso já fica fácil para a gente. Mas nesse primeiro momento, nós vamos só fazer um levantamento desse roteiro, sem preocupação alguma com o significado espiritual de cada um. Tem os próprios servos, tem os banqueiros, que fala também dos banqueiros. E só. Mas tem um destaque especial, se a gente quiser detalhar um pouquinho mais, a gente poderia falar especificamente do servo que recebeu 5 talentos, do que recebeu 2, e daquele que recebeu 1, que no final da parábola passou a ser denominado de servo inútil. Então, depois eu vou acrescentar aqui, porque esse conceito de servo inútil, como fica bem especificado na parábola, seria interessante a gente compreender com um pouquinho mais de profundidade qual é o significado de um servo inútil, tá? O lugar, como a gente sempre costuma dizer, tanto pode se referir ao lugar onde Jesus estava quando ele contou a parábola, ou o lugar sobre o qual a parábola se desenrola. No caso, Jesus continua em Jerusalém, e
aqui especificamente da Bíblia de Jerusalém, diz que o dono ou o proprietário foi para um país distante e ainda demorou para voltar, ficou um bom tempo. Aqui nessa daqui, ele não diz país distante, mas diz que foi para um outro lugar. O que será que significaria isso para nós, né? E, por enquanto, é só. Deixa eu voltar aqui. Alguém quer fazer algum comentário a respeito desses elementos? Que tenha percebido alguma coisa a mais? Pode falar, viu, gente? Porque às vezes tem uma boa diferença de uma tradução para outra. Mas como eu costumo me regular pela Bíblia de Jerusalém, que eu gosto muito dela e, na verdade, é a única que eu tenho, mas é interessante quando a gente vê traduções diferentes também, tá bom? Então, qualquer coisa é só falar. Depois vem a questão do tempo. Essa questão do tempo, a mesma coisa, tanto pode se referir ao momento, ao tempo relacionado ao próprio mestre, quando que a parábola foi contada, ou para momentos ou tempos da própria narrativa da parábola. Em relação ao tempo, a partir do capítulo 23, 24 de Mateus, são os últimos discursos de Jesus. Então, por exemplo, para Mateus, a última parábola narrada por Jesus em Jerusalém foi a dos talentos, porque depois, já no capítulo seguinte, no capítulo 26, começa a paixão, a conspiração, a morte de Jesus. Capítulo 25 já é quase no finalzinho do Evangelho de Mateus. Então, no caso aí, o quando, em relação a que momento Jesus se encontrava, estando ele em Jerusalém, ele estava pronunciando o sermão profético, mas um sermão profético que não dizia respeito a Jerusalém, ou somente aos judeus. Fala-se tanto de planeta, de provas e expiações, mas que nós estamos num momento de transição. Esse momento de transição para um mundo melhor começou com o próprio Cristo. Ele já previa isso 2000 anos antes da nossa época, que haveriam dias que surgiriam dias muito difíceis para a humanidade. E por que será que ele deixou essas duas parábolas que falam justamente de momentos de transição? Embora numa primeira leitura a gente não encontre nada disso. Por isso que elas são muito, muito profundas. Então, agora, em relação ao tempo, ao tempo ou momentos da parábola propriamente dita, tem um momento de doar os talentos. É quando o proprietário chega, ou o senhor chega, chama os servos e doa os seus talentos. Tem um momento de multiplicar os talentos e tem um momento de prestar contas. E aqui ele também fala na Bíblia de Jerusalém, nessa parábola, que o senhor, o proprietário, depois de muito tempo, voltou à sua propriedade. Já aconteceu isso em outras parábolas, falando de que o proprietário sai, no caso dos vinhateiros homicidas, e depois de muito tempo o proprietário retorna. Então vejam, gente, só desses três primeiros momentos, se já entendemos que esse senhor, que o proprietário é Deus, é ele que determina o que ele vai doar para cada servo. Multiplicar os talentos já é tarefa nossa, mas vai chegar o momento em que teremos que fazer a prestação de contas perante nossa própria consciência. Então, há a doação dos talentos pelo Criador. Multiplicar os talentos
tarefa nossa. Prestar contas quando retornarmos ao mundo espiritual. Doar os talentos é antes de reencarnar. Multiplicar os talentos é enquanto estamos encarnados. Prestar contas é quando retornamos ao plano espiritual. Então, aí a parábola também vai tomando uma dimensão muito maior, porque como ela fala de dinheiro, dá a impressão que essa parábola foi proferida por Jesus dirigindo-se somente ao ser humano encarnado, a nós encarnados. No primeiro momento é isso que a parábola parece falar, de dinheiro, de bens, e que Jesus teria proferido essa parábola para quem estivesse encarnado. Mas as parábolas de Jesus não são direcionadas ao ser humano encarnado. Porque o ser humano encarnado, ele é transitório, é passageiro. E os ensinamentos de Jesus, portanto, são direcionados ao espírito que é imortal. Então, não é para o homem, para o ser humano, para as pessoas que estão no mundo material. Jesus dirigiu essa parábola, assim como todas as outras, ao espírito imortal. Só que essa em particular tem detalhes muito sucintos, né, que se a gente se prender só ao texto, ao pé da letra, a gente pensa que Jesus está falando de realmente multiplicar dinheiro, né? E não é nada disso, tá bom? E temos os elementos ou objetos que também são bastante, aparecem aqui com uma certa intensidade. Os talentos, propriamente ditos, que já sabemos o significado deles naquela época. Agora, qual é o significado espiritual desses talentos? A gente vai aprendendo ao longo dos nossos estudos sobre esta parábola. E por que será que é 5, 2 e 1? 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Será que tem alguma coisa de especial com esses números, com essa quantidade? A cova, ou seja, porque aquele terceiro servo, que recebeu só 1 talento, por medo, enterrou, fez um buraco, cova ou um buraco no chão, e ali deixou guardado os seus 30 quilos de moedas de prata. E o medo. Por que será que foi por medo? Porque lá diz que ele, atemorizado, né, amedrontado, conhecendo ali vamos dizer, o poder, a influência do seu senhor, não quis mexer com as moedinhas e deixou elas bem guardadinhas. O que seria esse medo para nós? Né? Vamos tentar descobrir. E de novo aparece que o servo inútil, para ele vai haver choro e ranger de dentes. Já falamos disso outras vezes, mas sempre é bom lembrar qual é o significado espiritual dessa condenação feita por Jesus, essa parábola. Porque também, assim, numa leitura bem por alto, dá a impressão de que Jesus foi assim, ou melhor, de que Jesus foi meio duro, né, ao dizer que aquele servo era inútil, não servia para nada, e que ele seria lançado, né, no choro e para o choro e ranger de dentes, ou seja, que ele seria expulso, que ele não faria parte ali da propriedade, que seria expulso porque não soube multiplicar os seus talentos, as suas moedinhas. Então, qual seria o significado espiritual de todas essas colocações que Jesus faz nessa parábola? Mas nesse momento, a gente não deve ter preocupação nenhuma em descobrir isso, porque a gente vai ter muitas leituras, vejam, são 7 leituras que a gente tem para fazer, para tentar depois tirar um significado bem mais espiritualizado dessa parábola e tentar fazer uma ligação com a parábola das virgens, porque, segundo o Evangelho de Mateus, foram as 2 últimas palavras proferidas por Jesus antes de ser preso.
por que será que ele teria falado justamente essas duas últimas no seu sermão profético, né? E, por fim, tem as ações, que praticamente aqui já ficariam mais ou menos definido. Quando a gente fala das ações, a gente tem que prestar atenção nos verbos que aparecem no texto. Então, repartir os talentos, fazer a cobrança, participar do reino, condenar o servo medroso. Condenar o servo medroso. Então, pelo menos por enquanto, eu consegui levantar essas 4, mas dentro dos tópicos, vamos dizer assim, dos pontos principais que essa parábola aborda. Alguém quer fazer mais algum comentário a respeito? Porque a gente já vai começar com a primeira leitura. Ô, Maruísa, Oi. na parte do local, você colocou somente a parte do reino distante? O lugar, né? Vou ver onde que está o lugar aqui. Você acabou de passar. Acabei de passar, peraí. Ixi, passei muito depressa, peraí. Tem que ser um por um. Aqui, tá? Tá certo, aqui, ó, país distante, tá. Então, você colocou só o país distante, mas também Uhum. teria Jerusalém, que foi onde Jesus proferiu, Sim, né? sim, certo. E tem também o lugar onde ele distribuiu, que foi na propriedade dele. Na seria. propriedade dele, sim. Podemos fazer essa correção já, viu, Jô? Então, aqui, o lugar onde a parábola foi proferida foi em Jerusalém, né, onde Jesus se encontrava. E a outra, a propriedade, né? A propriedade do Senhor dos servos. Certo? Assim, Jô? É só uma sugestão. Não, mas tá certo, tá certo. Alguém quer fazer mais algum comentário, algum acréscimo, alguma coisa? Porque aquilo que eu esqueci de colocar ou que eu não percebi e que vai aparecendo para a gente conforme a gente vai estudando, depois eu incluo para os encontros, para os estudos seguintes, tá bom? Mais alguma coisinha? Eu vou sair. Maruísa, Oi? na Pode parte das ações. Das ações. Espera lá. Diga. Então, que, né, repartir os talentos e depois fazer a cobrança. Entre o repartir e fazer a cobrança, tem a ação ou as ações dos servos, né? De multiplicar, teve aqueles que multiplicaram e teve o que enterrou, né? Multiplicar, deixa eu colocar, multiplicar e enterrar. Pronto. Isso. Os talentos. Foi a mesma coisa que eu observei, Malu. Tá certo, Deoclésia. Obrigada também, Albertinho. Então, tá bom, gente. Mais alguma coisa é só falar, tá bom? Que daí a gente acrescenta. Eu vou voltar eu vou parar de compartilhar e vou abrir agora. Nós vamos começar pelo texto do Rodolfo Caligares, porque no Karbar Schutel, ele trabalha com a parábola dos talentos junto com a parábola das minas. E eu não queria misturar essas parábolas, porque elas têm alguns detalhezinhos aí que, justamente porque uma está narrada em Lucas e outra está narrada em Mateus, mas elas têm alguns pontos de semelhança. Mas eu prefiro, então, começar com o Rodolfo Caligares, que já está aqui na tela para mim, e vou pedir para o Albertinho fazer o favor de ler para mim, para a gente, Albertinho, pode ser? Pode. Parábola dos talentos. Havendo subido com seus discípulos ao monte... Pera um pouquinho, Albertinho. Não precisa ler a parábola inteirinha de novo, ó. Então, vamos nos comentários, né? Vamos já direto para os comentários. Pronto, aqui, ó. Ok. Pronto, obrigada.
Tentemos a interpretação desta parábola. Está visto que o Senhor aí é Deus. Os servos somos nós, é a humanidade. Os talentos são os bens e recursos que a providência nos outorga para serem empregados em benefício próprio e no de nossos semelhantes. O tempo concedido para sua movimentação é a existência terrena. Isso, só uma paradinha, Albertinho. Vocês conseguem perceber que todos o significado espiritual dos aspectos principais da parábola, aliás, o Caligari já colocou aqui. Então, Sim. A gente já vai descobrindo, não é isso, Albertinho? Está muito claro aqui. E olha que interessante isso, gente. Tempo, né? O tempo concedido é a existência terrena. E quem outorga, ou seja, quem concede os talentos é a providência divina. Portanto, antes de reencarnar. Em nosso benefício e em benefício dos outros. Não é multiplicar os talentos só para o nosso benefício, para os outros também. Então, só nesse parágrafo, o Caligari já matou a charada dessa parábola, mas vamos ver o que mais ele tem para dizer. A distribuição de talentos em quantidades desiguais, ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrária nem de injusta. Baseia-se na capacidade de cada um, adquirida antes da presente encarnação, em outras jornadas evolutivas. Sim. Também já é um outro parágrafo, né, Sim. que ele descreve muito bem, né, quando, né, você colocou lá sobre os números 5, 2 e 1, né? Isso. Exatamente o que foi feito nas encarnações anteriores, que é dado agora o fardo para carregarmos na encarnação presente. Uhum. Os que recebem 5 talentos são espíritos jamais experimentados. Sim. Que aqui reencarnam para missões de repercussão social. Os que recebem 2 são destinados a tarefas mais restritas, de âmbito familiar. E os que recebem 1 não têm outra responsabilidade, senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmos, mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam. Nesse parágrafo, Albertinho, já deu para a gente se localizar? Recebemos 5, 2 ou 1, de acordo com a parábola. Não é? Uhum. Sabe o que me chama a atenção também nesses 5, 2 e 1? É que esses que recebem 5 talentos, que já são espíritos mais experimentados, todos eles têm a mesma característica. Eles fazem muito com muito pouco. E aqueles que recebem 1, recebem pouco e fazem pouco, por falta de experiência. Por isso que ele fala, são os espíritos mais experimentados. E eles conseguem fazer muito, mesmo que as suas condições de ordem material, diga-se bem claramente, de ordem material, que com tão pouco eles consigam fazer tanto. Né? É a característica desses espíritos mais experimentados. É muito bonita essa colocação que o Caligari faz e muito importante também para ajudar a gente a entender a parábola. Pode continuar. Nota-se aqui a aplicação daquele outro ensino do mestre. Muito será pedido a quem muito foi dado. Ao que recebeu 5 talentos, foram reclamados outros 5. Ao que recebeu 2, outros 2. E ao que recebeu 1, a exigência foi de apenas 1. Sim. Os servos que fizeram que os talentos se multiplicassem representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura,
o poder, a saúde ou os dons com que foram aquinhoados. O servo que deixou improdutivo o talento, falhando na incumbência que lhe fora cometida, simboliza os homens que perdem as oportunidades ensejadas pela providência para o seu adiantamento espiritual. Oportunidades essas que lhes chegam através de uma enfermidade a ser sofrida com paciência, de um grande dissabor a ser recebido sem desespero, de um filho estróina ou rebelde a ser tratado com especial atenção e carinho, de uma injustiça a ser tolerada sem revolta, de um inimigo gratuito a ser conquistado com amor, de uma deslealdade ou traição a ser suportada com largueza de ânimo, de uma condição adversa a ser superada com esforço e perseverança, e outros exemplos. Olha que lindo isso que ele escreveu, hein, gente? Que parágrafo bonito. Né? Olha, simboliza os homens que perdem as oportunidades ensejadas, ou seja, colocadas pela providência para o seu adiantamento espiritual. Mas que oportunidades são essas? A gente sempre pensa pelo lado material. Oportunidade de passar num concurso, de passar no vestibular, de comprar um bem qualquer, que às vezes é mais do que o necessário. A gente sempre pensa nessa oportunidade perdida pelo lado material. E Caligares coloca nesse parágrafo que essa questão de oportunidade perdida para o nosso adiantamento espiritual significa outra coisa. Olha lá, se Deus nos dá uma enfermidade, qual é a chave que está por trás dela? Desenvolver a paciência. E ele dá vários exemplos aqui. Então, a gente já vai aprendendo também que o talento, ou os talentos reservados para nós, não necessariamente são oportunidades bacanas. Pode ser também a dor, o sofrimento, porque vai nos ajudar no nosso adiantamento espiritual. E se a gente não aproveita, estamos enterrando esse talento. Né? Olha que muito, muito bonito esse parágrafo do Caligares. Pode continuar, Wertin. Nesse terceiro servo, vemos posto em relevo o malveso de certos homens que, para encobrirem suas faltas ou justificarem suas fraquezas, não hesitam em atribuir deméritos puramente imaginários aos outros. Então, nesse parágrafo, a gente identifica muito, né? Joga a culpa nos outros, né? O ser humano tem muito dessa fraqueza, né? Tudo que ele erra, ele sempre procura um culpado, justamente que não seja ele, né? Sim. Dar-se-á aos que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Significa que todo aquele que diligencia por corresponder à confiança do Senhor, receberá auxílio e proteção para que possa aumentar as virtudes que já possui. Ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer que aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebe da misericórdia divina, expiará em futuras reencarnações de sofrimentos a incúria, a preguiça, a má vontade de que deu provas, quando se verá privado até do pouco que teve por empréstimo. Agora uma advertência. Não sabemos quando o Senhor virá chamar-nos a contas. Poderá tardar ainda, como poderá ser hoje ou amanhã. Estamos preparados para isso? Temos feito bom uso dos talentos que Ele nos confiou?
De que maneira estamos empregando o nosso tempo, nossa inteligência, nossas possibilidades de servir? Faça cada qual um exame de consciência e responda depois a si mesmo. Perguntas difíceis. Ela terminou aí. Para nós respondermos é difícil, né? Uhum. Sim. E vejam que interessante que o Caligares destaca, porque na parábola fala que o proprietário voltou depois de muito tempo, mas não fala quanto tempo. Ou seja, nós não, porque como a gente comentou antes, ele doa, mas depois haverá a cobrança. E isso se dá no plano espiritual. Mas também não sabemos quando. Não sabemos quando vamos retornar ao plano espiritual. Então, tem mais essa questão apresentada pela parábola. E outra coisa também que, numa primeira compreensão, pode até parecer uma certa injustiça, como é que Jesus fala que dá aos que já têm e ficarão acumulados de bens? E também ao que não tem vai ser atirado até aquilo que ele parece que tem. Nos nossos olhos, isso parece uma grande injustiça. Mas ele não está falando, Jesus não está se referindo a bens materiais. É isso que a gente precisa tomar cuidado também com essas palavras de Jesus, porque aquele que se esforça para corresponder à confiança do Senhor e procura, dentro do seu dinamismo, multiplicar os bens recebidos, não para o seu próprio bem, mas para o bem comum, sempre vai receber auxílio e proteção extra. E aquele que não sabe utilizar o que lhe foi dado, vai ser tirado. Tirado até o que pensa que tem. Então, não há injustiça aqui. Muito pelo contrário, há mesmo uma perfeita justiça, para que cada um possa ter a liberdade de escolher e a obrigação de colher, né? Pode ter a liberdade de escolher e a obrigação de colher os seus resultados. E como a gente não gosta desses assuntos quando se trata de fazer essa análise aqui que Caligares nos convida. Mais alguma coisa, Albertinho? Alguém quer falar algum comentário, fazer algum comentário desse texto? Muito bonito a maneira como o Caligares escreve a respeito. Aqui ele já deu algumas boas colocações para a gente, quando formos pegar o significado espiritual dos elementos dessa parábola. Mais alguma coisa, Albertinho, que tenha chamado sua atenção? Não, eu acho que sim, está bem claro, né? Ele pegou a parábola e ele já colocou assim, né, os pontos principais, né, do que o mestre estava nos colocando, né, sobre qual que é realmente o sentido, né, e o que ele queria nos fazer conhecer sobre essa parábola. Tá certo. Então, pessoal, nós já estamos aqui faltando alguns minutinhos, já quase 5 minutos para terminarmos o nosso tempo. Eu vou voltar na página principal do Skype aqui, e agora que eu vi que algumas pessoas estavam com dificuldade aqui para entrar no Skype hoje, mas parece que depois conseguiram chegar. Bom, gente, nós ainda vamos ter muitas leituras relacionadas a essa parábola, então é o que nós vamos fazer na próxima semana. E para hoje, eu acho que já está de bom tamanho o que nós apresentamos. E sem a preocupação nesse momento de nos aprofundarmos tanto, porque, como eu disse, essa parábola é muito comentada, mas ela não é dirigida a nós, assim, como encarnados, mas sim como espíritos imortais, tá bom? Então, para a gente finalizar, eu tinha passado lá no meu esqueminha que a Jo Roque
faria a prece final. Dá para você fazer a prece final para nós, Jô? Tá sim, Maruísa. Tá. Então, vamos, nesse momento, encerrarmos essa reunião, esse estudo tão maravilhoso, porque a gente está vendo a parábola com outros olhos, com olhos mais conscientes, né? Pela luz do Espiritismo, isso nos é possível. Então, nós temos a agradecer ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, essa oportunidade que estamos tendo nessa encarnação de termos essa luz do Espiritismo a iluminar essas parábolas que muitos de nós conhecem desde criança, mas que somente agora ele nos vem com mais força. Agradecemos a presença de todos, pedimos, Senhor, que nos dê perseverança, que nos dê saúde e paz para podermos continuar com essas lições maravilhosas. Fique conosco, Senhor, que assim seja. Então, queridos amigos, mais uma vez, muito obrigada pela companhia de vocês. Desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso, uma boa semana e até amanhã, se Deus quiser, na nossa reunião. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigada.